alegremente por aqui. Eu sou Valéria da Silva Torres Zenkner, aluna do curso de Teologia da Unicesumar Paulo Foz do Iguaçu, e nós estamos falando sobre teologia, mídias, comunicação, falando sobre fake news. Isso mesmo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verdades e mentiras. O que a palavra, o que a Bíblia diz sobre isso? Quando nós vamos na palavra, nós sabemos que existem mais de 91 versículos que falam sobre a mentira, que vão falar que o diabo é o pai da mentira. Isso nós vemos em João 8,44, que vai falar que o diabo é o pai da mentira. Inclusive a palavra diabo, ela significa no grego diabolos, que quer dizer caluniador, difamador. E quando a gente olha para a verdade ela está dentro do próprio Deus. A verdade é Deus, Deus é a verdade, porque a verdade é um atributo divino que foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a verdade, e ele fala isso lá em João 14,6, que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente começa a ver que há dois universos muito distintos e que eles não podem andar unidos. É como água e óleo, como luz e trevas, né? Diabo versus Deus, luz versus trevas, verdades e mentiras. Quando a gente olha para a verdade, Paulo lá, quando ele vai falar para a igreja de Éfeso, ele fala no Efésios 4,25, abandonem a mentira e falem a verdade, né? Então há toda um direcionamento de Deus sobre falar a verdade, andar na verdade, viver a verdade, porque a verdade é Jesus. No nono mandamento vai falar, né? Não deem falsos testemunhos, né? E a gente sabe de outros versículos que vão falar que a mentira, ela traz consequências, né? Provérbios 19,5 vai falar que não vai ficar impune aqueles que dão falso testemunho, nem aquele que sopra mentira ficará vai escapar daquilo que é as consequências, né? Então a gente percebe que Provérbios 6, 19, dos 16 ao 19 vai falar sobre a mentira, Provérbios 12, 22 vai falar sobre aqueles que falam a mentira. Então a gente tem muitos versículos que vão falar sobre essa verdade que precisa ser manifesta na pessoa que carrega o Espírito Santo, que é o nosso guia, uma vez que Jesus foi e fala assim, mas os deixa o Consolador, né? Então o Espírito Santo é aquele que nós carregamos a verdade de Jesus. A base do diabo sempre vai ser enganar, mentir, difamar, distorcer, desvirtuar, imitar, colocar a mentira com vestes de verdades. Uma mentira vestida de aparência de verdade. Inclusive tem uma lenda do século XIX que fala lá que a verdade é mentira, estavam caminhando e tal, aí a mentira começa a enganar a verdade, elas entram no rio e no final a mentira sai e pega as roupas da verdade, e a verdade sai nua e crua e vive, né, tipo um momento ali de vergonha, né? Então, a partir daí a gente entende que o que o diabo usa é esse tipo, mostrar a mentira vestida com vestes de verdade. E isso é o que nós precisamos estar atentos, né? E a gente sabe que existem consequências muito severas para aqueles que caminham pelo mundo das trevas, aqueles que decidem, né, levar uma vida de mentira. Inclusive em Apocalipse 21:8 vai falar sobre consequências eternas, enviado para o lago de fogo, ou seja, a segunda morte. Nós precisamos olhar para isso de uma forma muito intensa. Então o diabo, quando ele distorce, ele tenta imitar, o que ele faz? Ele pega a palavra daquilo que Deus disse e distorce aquilo que Deus disse e fala assim, não, mas não é bem assim, não, mas não é bem assim. E foi assim que ele enganou Eva, foi assim que ele distorceu, foi assim que ele tentou enganar Jesus, quando Jesus sai que Jesus é levado ao deserto, né? Por quê? Porque ele faz ali, pegar aquilo que está dentro da palavra, que é uma verdade de Deus, e tentar distorcer. É aquele texto tirado de contexto para formar um pretexto, para virar uma confusão ali naqueles que não carregam a verdade, mas graças ao nosso bom Deus, Jesus sabia quem ele era, ele não precisava provar nada e muito menos para o diabo, né? Então ele não cedeu à tentação ali, fortificado no quê?
no que ele sabia que estava escrito, porque ele fala assim, inclusive ele contesta o diabo dizendo assim, mas também está escrito, né? Então Jesus tinha a base fundamentada na palavra. E essa é uma das formas da gente identificar essas fake news, essas mentiras, esses sofismas. A gente fala que tudo aquilo que imita, que veste a aparência de verdade, mas no fundo é uma mentira, isso são os sofismas, né? Então, como que a gente combate isso? Como que a gente vai olhar para essas mentiras com aparências de verdade para saber identificar elas? Eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso estar fundamentada na verdade. Eu preciso ter a verdade como a minha rocha, o meu fundamento, né? A base, a escritura, o Espírito Santo, o discernimento, né? E isso eu vou fazer na medida que eu conheço cada vez mais a verdade. Quem é a verdade é a própria pessoa de Jesus. É interessante que peritos, quando eles vão, surgem aquelas notas, cédulas falsas, principalmente quando saíram muitas cédulas de R$100 falsas, os peritos eles não foram fazer curso para conhecer as cédulas falsas, não. Qual que é o treinamento deles? Eles falam assim, o treinamento é que eles vão lá e eles treinam conhecendo a cédula verdadeira, porque quanto mais eles conhecerem a cédula de verdade, quando eles pegarem uma de mentira, automaticamente eles vão saber que é falsa. Então é sobre isso, para nós identificarmos isso, nós precisamos conhecer a verdade. A verdade tem que estar muito enraizada em nós, ao ponto da gente bater o olho naquela informação, naquela fake news, e falar assim, opa, isso aqui não corresponde. O Espírito Santo testificar a nós, né? Nós temos um juízo de valor sobre uma informação não baseada nas nossas emoções, mas de acordo com a palavra. Por que nas nossas emoções? Porque muitas vezes as fake news, as mensagens que são com vestes de verdade, mas são mentiras, são sofismas, elas são colocadas e disparadas para impactar as nossas emoções. Mas nós não somos almáticos. Nós não somos pessoas que nos movemos pelas nossas emoções. Nós não nos movemos pelo que nós sentimos, nós nos movemos pelo que nós cremos. Isso é verdadeiramente a base do nosso evangelho, a rocha que é Jesus. E Jesus é a verdade. Mas, aí o que acontece? Nós precisamos gerar estratégias para a gente se movimentar. Das nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, como que nós formamos estratégias para combater essas fake news? Para não deixar que isso se propague, para que isso gere discórdia, que isso gere o quê? Quebra de relacionamentos. Porque é justamente isso que eles vêm fazer. Essas mentiras, essas falsidades, esses sofismas, eles vêm para romper o corpo, romper a estrutura, romper o evangelho. Então, nós precisamos viver a verdade em todo o nosso âmbito, falar a verdade, termos uma comunicação verdadeira, porque a verdade, quando ela é comunicada, quando ela é falada de forma verdadeira, ela agrada ao coração de Deus. E uma vez que a verdade é comunicada, que ela agrada o coração de Deus, ela promove o reino, ela promove a vinda do reino, ela promove o reino que é o tripé de justiça, paz e alegria. Ela promove isso. Só que o que eu preciso olhar? Quando eu vou falar da verdade, eu preciso falar da verdade em amor, com generosidade. Eu preciso falar da verdade com coragem, com honestidade. Eu preciso falar da verdade sem ofender, com palavras construtivas, positivas, porque esse é o evangelho. É isso que Deus nos ensina sobre a verdade, comunicar essa verdade de Jesus de forma que os relacionamentos sejam saudáveis, de forma a que isso promova um testemunho mais forte da minha fé e do meu relacionamento com a pessoa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então o que acontece? Se eu entendo isso, eu promovo isso através da minha comunicação da verdade, e isso gera uma estratégia para que eu combata qualquer disseminação da mentira, do engano, da distorção de Satanás dentro do corpo de Cristo. A gente precisa sempre entender que as estratégias de Satanás, de distorção, de ruptura, de quebra de relacionamento, ela começou lá no Éden. E a intenção é que permaneça até que Jesus volte, para que a igreja não vá com isso. Mas a gente já conhece o final da história. Então é importante a gente lembrar que todo amor dito sem verdade é falsidade. Mas toda verdade dita sem amor, ela é crueldade. Prossigamos em viver a verdade de Jesus. Boa noite.